vocês, confesso para vocês, para mim isso não soa bem. Não soa bem. Olha, eu vou vender. Vai vender, legal. Quanto você quer? Eu quero 12 milhões, está aqui uns 12 milhões. Não, mas para você eu não vendo por 12, mas para ele eu vendo por 11. Mas pera um pouquinho. O meu dinheiro não vale? Só vale do outro? E é menos? Não entendo, juro que eu não entendo. Não, não dá para entender, mas não concordar. Dá para entender, tem a rivalidade, né, Mas quantas vezes jogador do Flamengo jogou no Fluminense? Não, mas quantas aí chega uma nova gestão, aí chegou Mário Bittencourt, aí vende o principal jogador pro rival. A gente entende, o que de repente não dá para concordar. Agora, você falou aí do avançado, é um pedido que o Jorge Jesus não desistiu, porque desde quando ele chegou, ele queria um centroavante. Ele não consegue mudar a característica do time, ele só faz isso quando ele traz o Bruno Henrique para dentro. Porque ele precisa de uma alternativa, ele tem, claro que deu certo o Gabigol com o Bruno Henrique, mas ele não tem alternativa desse cara do centroavante, do avançado, daquele jogador de referência. Agora o Bruno Henrique renovando o contrato, sendo valorizado por tudo que ele fez, continuando no time. Tendo o Thiago Maia, né, confirmando a chegada dele, como um substituto do Gerson com características semelhantes, porque o substituto nos últimos jogos do Gerson foi o Diego, que daí é uma outra característica. Foi bem. Se eu fosse o mister, eu aproveitaria essa característica do Diego. Por quê? Porque alguns jogadores do futebol brasileiro já foram reinventados, ou alguns treinadores brasileiros já reinventaram posições para jogadores, né? Aí você vai falar mas o Diego é meia, o Diego era meia. Era meia. O Diego vindo de trás, como segundo volante, olhando de frente pro jogo. Aqui ele olha tudo. E quando ele entra nessa posição, é só ver a decisão da Libertadores da América, o que aconteceu. Ele enxergando tudo, meteu a bola no segundo gol, não foi? Não foi assim? Brigou pela bola no carrinho no primeiro gol. E deu passe para o segundo gol. A leitura de jogo. Sim. Não é à toa que o Jorge Jesus sempre chama o Diego para conversar, para acertar os detalhes, né, ao longo do segundo tempo. Então é um jogador muito inteligente. Acho que se acontecer dele jogar nessa posição de segundo volante, ele vai bem. Acho que o Flamengo tem que pensar nessa agora, de um avançado e de alguém, se o Gabriel não tem mais contrato com o Flamengo, perfeito? Hoje ele tá fora. O Gabriel não é jogador do Flamengo hoje. Não é. Ele vai voltar para a Inter de Milão. Hoje ele volta para a Inter de Milão. A hora que a Inter de Milão se apresentar, ele tem que se apresentar lá, né? Aliás, tem que se apresentar dia 23 por conta das férias regulamentares do futebol brasileiro. Então, essas férias devem ser cumpridas de 30 dias. Cada país tem a sua orientação quanto ao período de férias. No Brasil são 30 dias. Então, se o período se estender muito, ele tem que se apresentar na Inter de Milão, perfeito? O Flamengo deu um prazo para ele até a semana que vem, até o final da semana que vem, para acertar essa compensação. Você vai ficar, não vai? Mas aí quando entra, o Paulo falou pouco, o Chelsea na parada, o Chelsea convence, Paulo Lima? Eu acho que o caminho do West Ham não é uma boa opção, mas o caminho do Chelsea é o staff dele que tem que decidir. Eu, Gabriel Barbosa, assim como o Bruno Henrique, ficaria no Flamengo. Primeiro que você tem um projeto que eu acho que tem que ser a ambição de todo cara que joga por aqui, vestir a camisa da seleção brasileira. E esse momento do Gabriel Barbosa e do Bruno Henrique... Falei isso ontem. São momentos de completa evidência, de exuberância, né, de exaltação, né, e até certo ponto de muita paixão do torcedor. E queira ou não queira, com a bola nos pés, eles estão resolvendo. Então, deixar esse caminho para ir para o futebol inglês, evidente, por uma moeda que é fortíssima, para um contrato milionário, para a possibilidade, e é o sonho dele, é o desejo dele jogar lá, eu acho que é justo. O Chelsea pode voltar a contratar, né? Depois da punição da FIFA. Agora tá um ano, com uma temporada sem contratar. Agora, assim, o Flamengo está certíssimo e outra coisa que a gente tem que ressaltar, pelo menos na minha visão, é o comportamento do Gabriel. Ele está sumido do noticiário. Ele passou o ano novo junto com o Neymar na Bahia, com a galera toda se divertindo. Em nenhum momento você viu qualquer tipo de declaração ou qualquer tipo de posição dele. Ou seja, a correção dele profissional é total, né? E é o caminho que o próprio Bruno Henrique está tomando. Mas em benefício do futebol dele para o futebol brasileiro, não estou dizendo aqui que ele vai chegar e vai ser, assim como o Bruno Henrique, serão convocados, serão titulares da seleção brasileira, não.
Eu acho que não é bem assim, vai ter que chegar lá e mostrar serviço. O Flamengo é uma coisa, a seleção brasileira é outra. Mas para o bem deles e até mesmo para uma possibilidade mais agressiva da nossa seleção, seria fundamental. A seleção brasileira tem dois compromissos. O Bruno Henrique com o próprio Everton na direita, Richarlison na direita. Eu acho que tem muita gente nova pedindo espaço para passar. E o Gabriel Barbosa tem espaço para isso. Agora, precisa treinar, ser convocado e jogar. Não apenas ser convocado e achar que é titular. Isso está muito longe na seleção brasileira. Esse espaço ele vai ter que brigar com gente que está na frente dele há algum tempo brigando por titularidade na seleção do time. Só para perder o gancho do Flamengo, duas informações aqui importantes. Primeiro, nessa história do avançado, que o Jorge Jesus está querendo para o elenco do Flamengo, o nome que foi tentado, foi procurado, até quem fez essa consulta foi o Bruno Spindel, que é um dirigente do Flamengo, foi o do Wesley, jogador brasileiro, nascido na Bahia, revelado pela base do Itabuna e que se transferiu para a Bélgica. Foi artilheiro do Campeonato Belga, jogador de 23 anos, hoje está no Aston Villa. É um espigadão? Hoje está no Aston Villa. Machucou, né? Se machucou no final da semana. Lesionou o joelho, agora só na próxima temporada, vai ficar fora. No meio do ano, talvez ele volte, mas antes disso acontecer, o Flamengo tinha feito essa sondagem, mas a multa rescisória era muito alta, por isso a negociação não avançou em relação ao Wesley, jogador de 23 anos. E outra notícia sobre o Renier. Em se confirmando a venda para o Real Madrid, ele ficaria, em princípio, 6 meses no Castilha, né? O Real Madrid B, até o meio do ano. Aí, dependendo do desempenho dele, aí sim pode ser levado para o time principal para a sequência de 2020. O Vinícius Júnior ficou 3 jogos no Castilha. Foi suficiente para poder ser puxado pelo Zidane. Ficou 3 jogos. O Rodrigo também, né? O Rodrigo passou lá. O Rodrigo foi lá jantar com a rapaziada, nem jogou, já entrou para jogar no time principal. Jantou no Castilha e estreou. Jantou todo mundo. O que não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa com o Renier, porque aí se cria aquela expectativa. Isso aconteceu com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo, depende muito do jogador. Cada jogador tem que ser avaliado dentro da sua circunstância. O Vinícius Júnior, ele é um driblador quando tem a bola. O Vinícius Júnior é do 1 contra 1, é duro para pegar. Ele, Michael, é duro para marcar esses pelo caras. lado do campo. 1 contra 1. 1 contra 1. Aí você consegue. Só esses caras dificílimos de serem parados. Ponto. Agora, o Vinícius Júnior tem deficiência na finalização, ainda na base não consertaram, ele foi embora com 17 anos, precisa ter um pouco de paciência para melhorar isso para ele, vai ter que ficar jogando bola para ele chutar no gol um montão. Quem tinha paciência para isso era o Cilinho, no São Paulo, tinha essa paciência com os jogadores, chuta aqui, chuta ali, Cafu, cruza aqui, o Milha, entra aqui, chuta, entra aqui e finaliza. Então tinha essa paciência, precisa ter um treinador que tenha essa paciência com ele. O Renier não, o Renier já é mais completo. O Renier entra na área e ele enxerga o gol. O Renier vê o gol. Tem jogador que o gol não tem só 7,32 por 2,44. Fica com o dobro, com 15 metros de largura, porque o cara enxerga o gol. Agora tem jogador que entra na área e o gol fica desse tamanho, assim, quando eu vou chutar, gol de futsal. Entendeu? Fica desse tamanho, fica um caixotinho, ele não sabe como chutar. Fica ali encaixotado. Aí tá, vai ter jogador que enxerga o gol grande. O Renier enxerga o gol grande, pra ele entrar e fazer o gol. Ele enxerga o gol no início da jogada. Porque ele tem, jogando pelo meio, ele tem um toque muito rápido. Teve até um gol, foi contra o Avaí. Com aquele de toque de primeira, aquele com o Gabigol, não foi? Acho que foi com o Gabigol contra o Avaí, no Mané Garrincha, que ele é um exemplo do que ele pode fazer jogando com toca tabelas, toca de primeira, joga. Não é aquele driblador, até pela função que ele faz, né? O posicionamento dele que é mais pelo meio, não pelo lado do campo, como o Vinícius Júnior. Então, mas ele tem uma finalização muito melhor do que o Vinícius, né? Se ele não sair, é só uma minha visão. Eu não quero influenciar ninguém, vocês não precisam ser influenciados por isso. Por favor, é só a minha visão. O Renier é o cara para, se não ficar o Gabriel, ele joga na mesma função. Exatamente. Ele faz a mesma função do Gabriel. Por isso, sai, abre juntos, espaço. Em algum momento houve alguma dificuldade. Quando o Renier entrou, o Gabriel foi pro lado. Isso. Não o Renier, o Gabriel foi pro lado. O Renier entrou como centroavante, né? Porque o Renier faz a mesma função do Gabriel no time do Flamengo. E ele deve fazer isso no Real Madrid, na seleção brasileira, porque ele e o Tales na seleção brasileira é um tormento para qualquer time adversário. Porque o Tales joga de centroavante e ele vem por trás. E é o segundo atacante. E aí é um inferno para quem vai marcar. Não sabe se marca um, se marca o outro, porque os dois têm muita qualidade na finalização. Então, eu acho o Renier bom jogador, um jogador, inclusive, melhor preparado para jogar no futebol europeu. Mas só tem 18 anos. Só tem 18 anos, gente. Com 18 anos, ele custa 35 milhões de euros.
E ele vai ganhar um rio de dinheiro com 18 anos. Imagina o que esse garoto tem de perspectiva para jogar no futebol europeu. Às vezes não tem suporte, aí depende muito da cabeça de cada cidadão e do suporte que ele tem por trás, da família, de quem o assessora. Isso também é muito importante. É isso, gente. Expediente Futebol mais curtinho nessa sexta-feira. Agora vamos para São Paulo. Tem Giro Paulista aqui dentro do Expediente Futebol.